malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje decidi trazer um vídeo com a minha opinião em relação a coisas que nós poderíamos ter feito diferente caso tivéssemos comprado esta casa numa fase inicial de construção ou até mesmo projeto em planta. Porque para quem não está contextualizado, quando nós compramos esta casa em 2023, ela já estava praticamente finalizada, portanto tudo o que é escolha de chão, cerâmicas da casa de banho, mesmo a cozinha, já estava tudo escolhido. Algumas coisas nós podemos mudar, mas mesmo assim foi muito à base de pressão. E eu arrependo-me até hoje. Mas algumas das coisas eu gostava de ter feito de forma diferente, mas como já estava numa fase mesmo final, já não deu para alterar. E mesmo alguns processos, uma pessoa meio que desiste, porque, por exemplo, nós gostávamos de implementar aqui numa zona da sala pelador, só que o processo é tão chato, tem tanto pó à mistura que nós pensamos, pronto, vamos ignorar esta ideia e vamos pensar numa outra solução. Neste vídeo eu não quero passar a ideia de que, meu Deus, sou uma mal agradecida e não gosto da nossa casa como está, há muita gente que se inspira nela, mas a realidade é que eu acho que existem coisas que poderiam ser aprimoradas e que vocês até podem ter em consideração caso estejam a construir ou estejam exatamente nesta situação de projeto em planta e não se lembrem de pequenos pormenores, mas depois realmente pensam, ok, teria dado jeito se eu tivesse feito desta forma. Espero que com este vídeo vocês se consigam inspirar nesse aspecto e que também sejam uma ajuda. E estamos precisamente num dos espaços que por mim não teria sido feita desta forma de todo. Digamos que a cozinha é realmente o aspecto que eu mais gostava de transformar aqui em casa. Ainda não estou satisfeita, ainda é um projeto que eu tenho a médio e longo prazo de acontecer, mas para quem acompanhou esta fase, principalmente no Instagram, sabe que eu sempre fiquei muito desgostosinha com a nossa cozinha. Porque eu não gosto de cozinhas brancas ou de cozinhas brancas completamente lisas e a nossa cozinha era efetivamente toda branca. Nós conseguimos ainda alterar estas portas, portanto substituir portas de cima por estas em madeira para dar algum contraste. E uma das coisas que eu mais me arrependo e que continua a não sair da minha cabeça, e vocês que me acompanham no Instagram sabem, é esta parede. Em minha defesa, quando eu fui escolher esta cerâmica, ela não era desta cor. Ela, em vez de ser bege, como eu tinha visto na loja, passou a ser cinzenta. Há pessoas que gostam e dizem, até dá um contraste bonito, até dá assim um aspecto mais estilo industrial, mas eu honestamente não gosto, malta. Se vocês, depois de analisarem as fotografias que eu vou deixar alguns por aqui, perceberem mais ou menos o estilo que eu ambicionava para esta cozinha, vão perceber que isto vai totalmente de encontro com aquilo que eu ambicionava. Não sei se eventualmente vou ter hipótese de mudar aqui a cozinha, mas a minha ideia realmente era substituir, por exemplo, estas portas. São completamente lisas e lacado a brilho, que eu acho que é um erro nas cozinhas, porque as dedadas ficam muito mais estampadas, sabem? Tem que haver uma manutenção e uma limpeza muito mais recorrente. Lá está, não é um design que eu adoro, percebem? Para mim, uma cozinha clássica tem muito mais charme e eu espero um dia conseguir trocar estas portas, não sei se para uma outra cor ou mesmo manter branco, mas branco mate e com então o rebordo. Não é que eu me importe realmente ter uma cozinha branca, eu só gostava que tivesse um bocadinho de um design um bocadinho diferente, até alguns puxadores que eu acho que fica um máximo. Outra das coisas que eu gostava de transformar aqui na cozinha era ter pelo menos a ilha e a parte de trás, que tem a pedra que vocês estão a ver aqui, com pedra raiada. Para mim é das coisas mais charmosas que qualquer cozinha pode ter, uma pedra raiada, uma pedra com presença. Claro que é preciso ter aqui um meio termo, porque há pedras que são realmente muito pesadas e depois não combinam com o resto do espaço. Principalmente se estivermos a falar de regime open space, é preciso ter aqui algum equilíbrio, mas juro-vos, é das coisas que eu também gostava muito de transformar aqui. Colocar pedra, não precisa de ser pedra mesmo, pode ser cerâmica, até é o melhor neste momento. Há muita inovação no que respeita a materiais e a pedra já há muito tempo que deixou de ser uma opção para algumas cozinhas porque mancha muito facilmente, a manutenção é muito mais complicada. Então a cerâmica acaba por ser uma boa opção. Portanto, eu já estive aqui a averiguar algumas opções. A realidade é que para intervir com esse processo é um processo um bocadinho caro, não é? Mas se for cerâmica já fica um bocadinho mais barato, mas mesmo assim, tendo em conta que é para cobrir a ilha na totalidade e também as paredes aqui atrás, não é um projeto que eu tenho em mente a curto prazo, mas pronto, eventualmente, não sei, estou eu a dizer, que gostava de transformar, pronto, pelo menos aqui a ilha. E no que respeita também à ilha, havia aqui uma transformação que eu gostava de fazer, caso tivesse chegado numa fase, lá está, inicial e pudesse remodelar por completo este espaço. A nossa ilha está neste momento a servir única e exclusivamente como suporte a eletrodomésticos / decoração. Portanto, é um ponto de ligação com a sala e nós, inclusivamente, na parte da frente já também temos a nossa garrafeira. Mas, se eu tivesse chegado numa fase em que pudesse intervir realmente, eu teria passado a placa de indução também com exaustor integrado para a ilha.
E porquê? Porque no fundo, uma das coisas que mais prazer me dá ao final do dia é cozinhar de forma lenta, quase como se fosse uma terapia, enquanto vejo televisão que está à nossa frente. Então, muitas vezes aquilo que acontece é que eu só utilizo esta ilha mesmo só para cortar legumes, para pousar louça, para servir de suporte, basicamente. E acho que se tivéssemos aqui a placa diretamente com um exaustor integrado, que já existe muita opção no mercado, não ficaria nada feio. Também no que respeita aqui aos eletrodomésticos que estão a dar apoio, nós não temos ponto de ligação para os ligar aqui na ilha. Eu acho que isto foi uma das grandes falhas, porque dá muito jeito e hoje em dia existem opções que vocês têm tipo tomadas basicamente integradas na ilha, vocês só carregam e elas sobem. Isto era das coisas que eu também implementaria aqui na ilha para dar então apoio nesta parte, porque é muito chato nós termos que pegar tanto na torradeira como na chaleira para aquecer a água e mudarmos de sítio para conseguirmos utilizá-las. Apesar da conjuntura toda em relação à cozinha ter maioritariamente elementos prateados, uma das coisas que eu também quero muito fazer, se eventualmente avançar com esta mudança, é trocar a nossa torneira, que é prateada neste momento. Eu gostava de ter uma torneira dourada, acho que também fica bastante elegante se for um dourado mais champanhe. Hoje em dia já existem opções também muito elegantes no mercado e sem dúvida que seria algo que eu transformaria também caso avançasse com esta transformação. Passando aqui para a zona da sala, já estão a perceber que está aqui em falta uma composição para o painel de TV. Nós já queríamos ter avançado com este projeto, mas eu sou a típica indecisa que tem medo de fazer as coisas e de se arrepender, então está a amadurecer a ideia. Nós já tivemos inclusivamente o nosso carpinteiro aqui e ele já esteve a tirar medidas, já esteve a partilhar também insights da parte dele. E a realidade é que se eu tivesse chegado numa fase inicial, para mim a ideia era muito clara. Transformar esta parede e colocar pelador para então dar seguimento a esta parede que está mais sobressaída e colocarmos então a TV embutida dentro da parede. A parte de baixo seria toda composta em pedra. Por que eu não avanço com pelador? Podem-me estar a perguntar neste momento. Porque o processo é muito chato. Levanta muito pó, nós tínhamos que estar literalmente a cobrir este espaço todo. Então nós estamos a pensar, em vez do pelador, colocar madeira. E depois nesta parte, como não vai dar aquele aspecto de parede, estávamos a pensar avançar com espelho ou então com pedra. Então estamos neste debate interno, sabem? Ao final do ano, eu acredito que isto esteja finalizado. Eu vos disse, realmente não há muita coisa que eu queira transformar neste apartamento, porque para mim este apartamento tem pontos muito vantajosos e benéficos. E caso contrário, se não fosse assim, nós não tínhamos avançado com a compra, evidentemente. Mas este espaço acaba por ser o mais desafiante e que realmente sempre me deixou assim um bocadinho com a pulga atrás da orelha. E agora vamos passar para as outras divisões onde eu apenas faria algumas transformações, nada de mais, mas que também pode ser importante partilhar, quanto mais não seja para vocês terem esse sentido estético também mais de inspiração e tomarem as melhores decisões para uma casa vossa. Nesta portinha aqui nós temos a nossa casa de banho social, toda ela muito simples, que na minha opinião poderia ser um bocadinho mais arrojada. Tanto, por exemplo, na zona do lavatório, eu já fui vendo algumas inspirações no Pinterest, até para projetos de clientes, e existem realmente lavatórios que são totalmente feitos por medida, por exemplo, em pedra, e eu acho que poderia haver aqui uma transformação do espaço com a escolha de elementos um bocadinho mais sofisticada. Nós, no caso, por termos uma casa de banho social tão simples, acabamos por aprimorar no que respeita à decoração, portanto decidimos colocar papel de parede, colocar alguns apliques na parede para dar suporte, por exemplo, às toalhas, escolher toda uma base de cremes, gel de mãos um bocadinho mais sofisticada também. Neste caso, tanto o hall de entrada como a casa de banho social acabam por ser espaço onde o primeiro impacto é criado para pessoas que visitam a vossa casa. Não que nós tenhamos que viver para aquilo que o outro vai achar, mas nós sabemos muito bem que isso é importante e que valida de alguma forma a nossa casa e também aquilo que é o nosso bom gosto. Então, sim, se eu tivesse a oportunidade, eu teria transformado este espaço numa coisa bem diferente. Ainda no que respeita a casas de banho, nós temos as nossas casas de banho completamente finalizadas pela parte do construtor, portanto tudo vinha incluído. Sei que há muitas perguntas sobre isto. Armários foram feitos pelo carpinteiro, a escolha das cerâmicas também foi feita pela parte deles e a realidade é que eu gosto muito das nossas casas de banho. Foge muito daquele tradicional mármore carregado e feio que ultimamente os construtores têm optado para as casas de banho de nova construção. Eu gostei muito desta escolha porque traz assim um ar mais quente à nossa casa de banho e acho que a cerâmica é muito bonita. O que é que eu faria de diferente tendo em conta a escolha da cerâmica? Eu não colocaria este armário em lacado brilho, exatamente o mesmo material das nossas cozinhas. Eu teria colocado em madeira nogueira. Acho que fica um charme dentro do estilo moderno. Acho que é muito mais inteligente quando nós decidimos escolher armários em madeira mesmo.
lacado, eu acho que fica tão feio, fica tão desensabido. A realidade é que eu sempre olhei para estes armários e pensei, isto foi um erro. Mas não é algo que eu sequer me preocupe em transformar, portanto isto está mesmo fora de questão em transformar, porque acho que realmente não faz sentido. Acho que até podia armar-me aqui em engenhoca e fazer um DIY e comprar aqueles papéis que imitam muito bem a madeira e forrar por completo esta zona, mas eu acho que ia ficar uma cagada, portanto nem arrisco. Mas se eu tivesse intervido, lá está, numa fase inicial, eu teria colocado madeira nogueira sem pensar duas vezes. Mesmo na zona do duche, acho que está em falta a zona do nicho, colocar tudo o que são produtos, shampoos, enfim. Mas de resto, acho que, pronto, trocaria sem dúvida alguma o armário. E estamos naquele que é o último espaço onde eu gostava de ter intervido de uma forma diferente e aqui a culpa é inteiramente minha. Na altura, quando nós olhamos para este quarto, nós achamos que o quarto não era muito reto e efetivamente não é. O próprio design deste apartamento é um bocadinho mais diferenciado, então o que é que acontece? Nós temos as paredes quase que na diagonal, não é uma parede totalmente reta. Então nós olhamos para este quarto e pensamos, este quarto pode servir perfeitamente de closet / escritório. Mal vinha eu a saber que ia trabalhar inteiramente em casa, então este espaço totalmente faz sentido para escritório. Mas para closet, eu acho que as coisas podiam ter sido feitas de uma forma diferente. Na altura falamos com o construtor e para aproveitar um bocadinho o lance que já estava a ser feito aqui neste espaço, nós pedimos para estender o módulo dos armários. Aquele armário já existia, já estava totalmente finalizado. A única coisa que nós pedimos para acrescentar foi então este onde tenho praticamente tudo exposto. As minhas malas, os meus perfumes, enfim. Só que eu devia ter colocado portas. Não é que ganhe muito pó, não é que seja muito difícil de manter limpo, mas por uma questão de elegância acho que este módulo podia ter efetivamente portas. Eu gosto dos closets que têm assim uma vibe mais quente, portanto, espelho bronze, lacado moca, um beigezinho mais quente, puxadores dourados, acho que fica uma chiqueza. Mas neste momento eu já não posso fazer isso, primeiro porque os módulos que já vinham integrados aqui na casa são todos brancos. Já perguntei ao meu carpinteiro se havia alguma coisa que nós pudéssemos fazer e ele disse que teria que tirar as portas, levar para o armazém dele, lixar e pintar. E isso custaria bastante dinheiro e ao fim e ao cabo não compensaria. Portanto, isto já são ideias da minha cabeça que funcionariam perfeitamente se eu pudesse ser intervido logo desde o início. Agora nesta fase já não faz sentido. Mas ainda assim, há a possibilidade de colocar portas, há a possibilidade de fazer uma coisa um bocadinho mais diferenciada. E nós, nesta parede aqui que está à minha frente, nós tínhamos a cadeira de Fórmula 1 de Xavier, que foi passada para o outro quarto, porque andava-me aqui a mexer com a minha sanidade mental e eu disse, olha Xavier, este ruído todo no meu espaço clean e aesthetic não está a funcionar. Portanto, passei a cadeira para outro quarto, como nós não temos filhos, nem é um plano a curto prazo, acho que a cadeira se vai manter lá por muito tempo, porque aquele quarto não está a servir para nada. Não sei se eventualmente vou intervir aqui nesta parede para construir mais um módulo de armários, percebem? Ah Inês, porque é que vais fazer isso? Se calhar vais encher demasiado o quarto e depois o quarto vai perder o propósito, sei lá, de um dia servir para filhos. Pois malta, por isso é que eu ainda não intervi. Porque eu olho para este quarto e penso, ficaria muito bem, eventualmente, aqui neste espaço, um módulo com brinquedos para as crianças ou uma cama, daquelas que agora se vê muito que são em madeira, que ficam no chão. É algo que eu tenho pensado dias e dias a fio, porque se por um lado ficaria bonito ter este quarto único e exclusivamente dedicado a closet, por outro, se for para avançar e se eu estiver a pensar também naqueles que são os nossos planos futuros, acho que podemos ser inteligentes na forma como vamos desenhar este armário. Se vocês já viram também algumas inspirações, eu posso deixar aqui. Existem armários que nós abrimos as portas e as portas vão para dentro e de repente temos uma secretária. Ou então de repente temos uma zona para os miúdos brincarem. Ou, percebem? Ou seja, este closet pode vir a servir não só de closet para mim, pode servir para outros fins. Então é algo que se calhar eu vou avançar, mas só daqui a muito tempo. E pronto, malta, este foi o vídeo. Eu espero que de alguma forma estas ideias que eu tenho até possam ser uma boa ideia também para quem está nesta fase de construção, de projeto em planta, de procura de inspiração. E a realidade é que, lá está, quando nós procuramos um apartamento, nós não podemos estar com a ideia de que ele vai ser 100% perfeito. Porque, caso contrário, aquilo que seria a melhor solução seria construir de raiz consoante todas aquelas que são as nossas escolhas, os nossos gostos
e aí sim ficaria o projeto perfeito. Podemos estar 100% satisfeitos com as escolhas que fazemos, porque depois percebemos que veio uma tecnologia nova, veio um novo produto, uma nova textura e acabamos por nos apaixonar também por ela. A realidade é que nós, seres humanos, estamos sempre insatisfeitos com alguma coisa. Mas isso não quer dizer necessariamente que seja algo mau. Simplesmente, pronto, mentes criativas estão sempre a funcionar. E pronto, podemos concluir este vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo. Tchau!